prazer que estou aqui para participar desse evento e desse encontro aqui à tarde, não com a intenção de ensinar, mas nós podermos conversar sobre algumas experiências, algumas observações necessárias e que são importantes na divulgação da doutrina espírita, seja num encontro, seja numa palestra pública, no meio de comunicação, na rádio, na televisão, onde quer que nós estejamos. É importante que nós observemos alguns princípios, alguns cuidados para que o nosso trabalho seja feito de forma adequada. E pensamos que talvez fosse bom, pelo menos um roteiro, para que vocês pudessem levar e esse roteiro servisse de um lembrete na preparação e também na preparação de outros grupos, de outras pessoas para a realização do trabalho. E com isso, elaboramos um roteiro e a Anne se encarregou de multiplicar o roteiro e nós vamos seguir esse roteiro, vamos comentando o roteiro item por item. Com isso vai ser, ao invés de fazer o tipo de uma aula, nós vamos fazendo esse comentário. E vamos combinar assim, eu vou fazendo o comentário, qualquer pergunta vocês anotem, porque eu vou preferir terminar a exposição primeiro, e aí depois nós utilizaremos o tempo restante para esclarecer alguns pontos ou responder a questões que por acaso vocês vierem formular. As questões serão aí sim coordenadas pela equipe da ARANT, que vão selecionar e controlar para que nós obtenhamos bons resultados. Então, só aguardando que todos tenham material. E, portanto, vamos falar sobre a exposição espírita, aspectos doutrinários e éticos. Eu coloquei esse princípio geral para a gente ter assim, bem vivo na nossa cabeça, para que nós possamos interiorizar ou introjetar esse princípio e seja uma espécie de sinalizador constante para o nosso trabalho. Então vocês vejam aí que, como princípio geral da exposição espírita, e que seria, em certo aspecto, objetivo, mas eu quis colocar no sentido bem amplo, e por isso como um princípio geral, explicação dos ensinamentos espíritas e evangélicos, de tal modo que sejam bem compreendidos pelo público-alvo. A inobservância desse princípio geral pode tornar o nosso esforço, a nossa exposição, menos produtiva. Ela pode atingir menos pessoas. E observem que nós colocamos explicação. Vocês verão que a explicação já nos dá uma ideia que o nosso propósito é fazer com que as pessoas entendam os princípios doutrinários. É explicar. Isso tira aquela ideia do orador, daquela pessoa que vem fazer uma preleção, vamos dizer assim, bombástica. Ela pode ser feita, são estilos, mas desde que atenda a esse princípio geral de explicar a doutrina. E a compreensão pelo público-alvo é muito importante, porque se estamos falando numa rádio AM, por exemplo, nós temos que lembrar que o público-alvo predominante é de pessoas que tiveram menos escolaridade. E por isso é importante
atentarmos para esse tipo de detalhe. Bom, então vamos ao primeiro item aí das nossas observações. O tema é mais importante. Isso significa que o importante não é chamar o fulano de tal. O importante é o tema. Há um hábito em muitas casas espíritas de convidar alguém para fazer a palestra e colocar o tema livre. O tema livre fica, ou é ele ou é a espiritualidade. Quem que vai escolher? Se é ele tem menos contato com o público-alvo. O ideal é que quem tenha mais contato com o público-alvo escolha o tema. E mais, o ideal é que haja um planejamento, mesmo de palestras doutrinárias, haja um planejamento, uma certa sequência, para que não fiquem palavras jogadas assim, sem uma sequência. E às vezes o expositor vem com muito boa vontade e repete um tema que foi falado 10 dias antes para o mesmo público. Ou então, ele volta e esquece que já falou aquele tema naquela cidade, naquele lugar. Esse é o problema do tema livre. Agora, se outros escolhem, não é culpa do expositor. E para o expositor, é uma defesa muito grande. Porque vejam bem, de repente, parte de vocês podem não gostar do trabalho nessa tarde, mas vocês não vão me culpar pela escolha do tema. Então eu já me preservei. Mas Humberto é pretensioso de falar dessas coisas de ética para nós. Ele talvez precise ouvir mais do que falar. Poderia alguém ter essa reação. Então isso aqui já me isenta. Eu fico mais tranquilo. E quantas vezes a pessoa às vezes critica o expositor pelo tema abordado, uma ou outra pessoa vai com uma expectativa. Uma outra coisa, uma outra consequência disso, é que quando for anunciar, colocar o tamanho da letra do tema maior do que o tamanho da letra do nome do expositor. A não ser, é claro, alguma situação, vejam que isso que eu estou falando aqui não serve para um expositor como o Divaldo Franco, por exemplo, que tem uma tarefa bem definida. Mas também nós não temos que ficar nos comparando com missionários. Nós sabemos, conforme o relato de André Luiz, que os missionários são muito raros na Terra. Então vamos fazer o grupo dos trabalhadores e agir como tal, né? como tais, né? Trabalhadores. E dessa forma nós poderemos ficar mais próximos do êxito do nosso trabalho. Então esses são dois aspectos importantes. A importância do tema. Preparar com antecedência. A minha esposa é professora e uma vez ela fez um curso excelente, interessante, curso na área de educação, ministrado por um grupo de instrutores da Marinha Brasileira, oficiais da Marinha Brasileira, e um curso excelente. E eles tinham um princípio geral. Deixando de se preparar, você estará preparando-se para falhar. Ou falhando ao se preparar, estará preparando-se para falhar. Então vejam que é isso. Nós somos professores há muitos anos, sabemos da importância de dar uma olhadinha, nem que seja de 15 minutos na aula. Nem que seja de 15 minutos, a mesma coisa a palestra. E no momento que estamos preparando, nós abrimos um pouco mais os canais da intuição, para que os instrutores espirituais nos ajudem com alguma ideia. Então, ao mínimo de antecedência é muito importante, até para que o expositor, encontrando um público diferente do que ele esperava, ele não se assuste e de repente fique um pouco inseguro, porque às vezes ele esperava um público intelectualmente
menos preparado encontra um público bem preparado intelectualmente, e aí ele se dá conta de que ele não se preparou e pode falhar. Bom, o item 3, fundamentar nas obras básicas de Allan Kardec e na Bíblia, o Novo Testamento, fundamentalmente. O ideal é que o expositor, em toda a exposição, ele tenha o cuidado de fazer referência às obras básicas de Allan Kardec e ao Novo Testamento, pelo menos. Eu coloquei a Bíblia porque o ideal é que o expositor espírita estude a Bíblia, porque ele é muitas vezes questionado, ele muitas vezes vai citar livros, capítulos, versículos que ele entende que condenam o espiritismo. O expositor, é importante que ele com o tempo vá se preparando para poder atentar para isso. Quando vamos a uma rádio, em todo lugar, a uma televisão, podemos esperar que venha pergunta da Bíblia à luz da doutrina espírita. É sempre assim. E agora mesmo, semana agora, estávamos lá em Barreiros, na Bahia, fomos um programa de rádio, foi meia hora de programa bem ouvido e perguntas e oportunidade de esclarecer a doutrina, de mostrar que não existe uma Bíblia espírita. Apesar que no sentido etimológico, sim, porque basta pegar os 5 livros de Kardec, contém, é um plural de 5 livros, mas para quem entende que a Bíblia é um nome reservado para a Bíblia só, então o outro seria uma espécie de substituto. Então, nesse sentido, não haveria uma Bíblia espírita. O Novo Testamento é muito importante que nós conheçamos o Novo Testamento. Quem leu o livro Em Novos Horizontes, de autoria do João Lúcio, publicado pela União Espírita Mineira, vai se lembrar que quando chegou a Pátria Espiritual, nós sabemos que é um companheiro que trabalhou na União Espírita Mineira, militou aqui no movimento espírita de Minas Gerais, que ele ficou pronto e se colocou à disposição da equipe espiritual para começar a trabalhar. Eles o recomendaram que fosse fazer um estudo do Novo Testamento. E é muito interessante os comentários que ele traz, foi estudar o Novo Testamento todinho, porque muitos espíritas estudam mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Também os comentários de Emmanuel são muito ricos naquelas 5 obras que desenvolvem estudos sobre o Evangelho. Mas um estudo sequenciado do Novo Testamento, desde o capítulo 1 do Evangelho de Mateus até o último capítulo do Apocalipse, às vezes muita gente não fez esse estudo com cuidado. Daí a importância. Às vezes acontece do expositor fazer uma palestra, por exemplo, se ele é afeiçoado a estudar Roden, quando Roden ainda estava encarnado, Humberto Roden, havia muitos expositores espíritas que gostavam das obras de Roden e de repente preparavam uma palestra e falavam 40 minutos, citavam Roden várias vezes, não citava Kardec nenhuma vez. A questão é que nós estamos explicando doutrina espírita. Então, por isso que é uma questão, a tribuna aqui é para explicar doutrina espírita. Então não há como entender uma explicação de doutrina espírita sem referência a Kardec, às obras básicas de Kardec. E como é a moral espírita é a moral cristã, e fazer uma palestra sem preocupação, passar o lado moral, também há uma preocupação, então é importante lembrar de citar o Novo Testamento. Pode, às vezes, fazer uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, mas se vai citar um comentário de Kardec, ou um comentário, uma mensagem dos Espíritos, comentando o assunto, não esquecer do caput, porque ali está a referência aos ensinamentos de Jesus. Eu tenho certeza que muitos espíritas não sabem que a metade dos 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo
tem como caput, quer dizer, como base, o discurso do monte, também chamado Sermão da Montanha, que é a essência da mensagem cristã. Muita gente não sabe que Kardec cita em torno de 640 versículos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E muita gente não sabe que o mais citado é Mateus, com em torno de 150 versículos. E o restante? Atos, as cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, João, etc. O Apocalipse é mais complicado, mas é bom dar uma lida, porque é interessante que muita coisa que está anunciada no Apocalipse vem acontecendo de algum tempo para cá, até para a gente saber se posicionar. Então, isso é importante. Digamos que o assunto não leve muito a isso. É importante que o expositor busque nas obras e no Novo Testamento referências que tenham uma ligação mais próxima com o assunto, mas manter a fidelidade aos princípios. Certa vez um pastor americano teve um sonho muito claro e ele viu cidades no mundo espiritual. E ele então no outro dia teve muita vontade de comunicar o seu sonho aos participantes da sua igreja. Mas a fidelidade à Bíblia o levou primeiro a buscar uma fundamentação bíblica. E você já sabe que ele foi encontrado em Paulo, quando fala que temos casa não edificada pelo homem no céu. E ele falou e divulgou, e a coisa saiu pela imprensa, aí pelo mundo inteiro. Então, é a fidelidade. E seria muito importante que nós, sobretudo os expositores, adotássemos isso como princípio, porque a responsabilidade que nós temos pelas imagens que formamos, ou que ajudamos, ou que de alguma forma contribuímos, as impressões, os conhecimentos que as pessoas levam. O item 4, que você pode acompanhando, tomar cuidado com o conteúdo de outras obras, complementares ou não, citando as que não conflitam com a codificação kardeciana. É importante lembrar que por mais respeito, consideração, admiração por Leon Denis, pelas obras psicografadas, pela máxima de admiração que tiver por Emmanuel, André Luiz, por Chico Xavier, por Divaldo Franco, quem quer que seja, são obras complementares, não são obras doutrinárias. É importante ficar claro isso, doutrinário no sentido de conter a fundamentação doutrinária. Por quê? Porque Kardec considerou doutrinário o que resistiu ao teste que ele chamou de universalização dos ensinos dos Espíritos. Ele verificava se os ensinamentos eram comuns. Então, e o critério é esse, o próprio Emmanuel diz que se ele escrevesse algum dia alguma coisa que conflitasse com Kardec, ficasse com Kardec. Então vejam a grandeza desse espírito e, ao mesmo tempo, a fidelidade mediúnica de Chico Xavier. Então não precisamos preocupar. Mas para nós não criarmos uma espécie de endeusamento, vamos considerar todas as obras complementares precisam ser olhadas com cuidado. Por quê? Porque para muita gente, obras complementares são também de Luiz Sérgio, são também de Ramatiz e de tantos outros, que vieram dos Espíritos, dos Espíritos, como é doutrina dos Espíritos. Então nós temos que fazer um cuidado, ter um cuidado muito grande. Porque como é que nós vamos dizer, por exemplo, que as obras psicografadas por Chico Xavier são doutrinárias e a de outro médium não são? Qual o critério que nós estamos usando? O único critério válido é o de Kardec. Agora, o que vem, que é ensinado por Emmanuel, coincide com o que foi ensinado pelos
pelos espíritos na codificação e vem sendo ensinado por outros espíritos, nós podemos considerar tranquilamente isso aí doutrinariamente seguro, sem nenhum problema. Mas estarmos atentos até para que amanhã não surja uma espécie de facção do espiritismo, considerando doutrinárias obras de algum médium que venha surgir. Então, nós espíritas que estamos preocupados em manter a doutrina com a pureza com que nos foi legada pelo codificador, então devemos ter esse cuidado. E ninguém vai achar ruim, nem os espíritos superiores, nem o espírito da envergadura de Chico Xavier, que é superior também, eles, ao contrário, têm o mesmo amor à doutrina e querem que esse cuidado seja tomado. Então, isso é ponto básico. E por isso, eu coloquei complementares ou não, porque a pessoa pode citar o Bode, por exemplo, não é obra complementar, não é obra espírita, é uma obra filosófica, mas pode citar tantos outros pensadores, não tem nenhum problema, desde que não haja conflito. Por exemplo, hoje nós temos um estudo, um estudo muito interessante, que é do Brian Weiss, ou Weiss, o autor de Muitas Vidas, Muitos Mestres. Quem leu o livro e observou aquelas instruções dos sábios espíritos, verá que nada conflita com Kardec. E ele não sabia. Então, você vê ali uma confirmação da universalização dos ensinos espíritas. E nós temos certeza que das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, já há um número muito grande, principalmente de Emmanuel, que não há dúvida que tem a segurança doutrinária. Por que eu digo de Emmanuel? Porque de André Luiz há obras que são até obras técnicas de aplicação. O livro Desobsessão, por exemplo, não é uma obra doutrinária, é uma obra de aplicação, de exercício, orientação, é uma cartilha de exercício de mediunidade. Então, os princípios básicos estão no livro dos médiuns, que também é uma obra orientando uma aplicação doutrinária à mediunidade, mas estudando a mediunidade. Então, as outras obras devem trazer uma ligação, uma harmonia com o livro dos médiuns. Muito bem. Vamos para o 5, item 5. Evitar expor ideias pessoais. Eu acho. Inclusive, quando estiver respondendo a perguntas que começam por qual a sua opinião. Por quê? Eu não estou aqui para trazer opinião pessoal. Vocês estão vendo aqui uma pessoa que está divulgando a doutrina. A doutrina. Vocês não vieram aqui para ouvir opinião pessoal. Vocês vieram aqui para ouvir o que tem fundamentação na doutrina espírita. Então, se a pessoa diz, eu acho, o que acontece? Quem está ouvindo, sobretudo quem está visitando, toma como uma posição doutrinária. E às vezes não é essencialmente doutrinária. Por exemplo, eu convivo muito com os nossos companheiros que em Goiás há muitos tempos que praticam a corrente magnética. Eu escarafunchei o livro do Crispim e há pontos ali que não estão em harmonia com Kardec. O simples fato de não haver diálogo durante a comunicação, ora, Kardec é muito claro quando ele diz, em Gênesis, no próprio capítulo 28 do Evangelho, que é importantíssimo convencer o espírito com uma argumentação habilmente conduzida. Quer dizer, a fundamentação, o esclarecimento está ali com todas as letras. Então, que me desculpem os companheiros que acham que está fundamentado, mas não está. Mas poderiam dizer, a doutrina é muito livre. Só que cuidado com quem passa a praticar diferente. Porque nós já temos dificuldade para praticar como está lá. Vamos partir para praticar diferente? Quem somos nós? Não há um perigo de nós acharmos que já estamos assim muito competentes
e isso numa brecha para fascinação, de repente vem o Espírito e começa a botar na nossa cabeça: você é um missionário, você é muito competente, já pode até atualizar as obras de Kardec. Você está um século na frente, Kardec está um século atrás. E aí vem os espíritos de grandeza, de repente a pessoa entra numa crise de hipomania, aí já psiquiátrica, né? E começando a querer reformar a doutrina. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado. A pergunta é, mas aí nós vamos dizer: olha, os espíritos ensinam isso. Ou então, Emmanuel diz isso. E vamos estar dando as instruções que estão na codificação, que estão nas obras complementares. E essa expressão, eu acho, as posições, as ideias pessoais, tem sido causa de dificuldade de harmonia no movimento espírita. Então seria ideal que todo espírita, inclusive o mais competente escritor, tivesse a humildade de abrir mão de ideias pessoais. Em outro momento, na vida profissional, ou então na conversa informal, colocar as suas ideias pessoais. Mas na tribuna espírita, é importante ter humildade, abrir mão, para que prevaleça a doutrina. O item 6 agora. Antes de começar, pedir a inspiração divina e manter ligadas as antenas da intuição. Porque a exposição doutrinária, lá no Evangelho, está muito claro quando os Espíritos nos recomendam a divulgar a doutrina. Quando eles falam que as vozes do céu nos inspirarão e falaremos como nenhum orador fala. Mas não podemos deixar só por conta deles. Nós sabemos que inspirar alguém preparado é muito mais fácil do que alguém sem preparação. De tal maneira que isso é importante, essa sintonia na fase de preparação e antes de começar a palestra. O expositor espírita tem duas formas de preparação para o trabalho da exposição doutrinária. Uma é o dia a dia, estudando sempre. E nunca achando que completou o livro dos Espíritos. Nunca achando que completou, que já sabe tudo o que está lá. O livro dos Espíritos é uma enciclopédia compacta. De vez em quando a gente vê pessoa entusiasmada com um assunto novo. A hora que você mostra para ele, mas está aqui no livro dos Espíritos. Só que está numa frase. É a última frase de uma resposta dos Espíritos. Um psicólogo americano chegou à conclusão que o leitor retém 10% do conteúdo de um livro lido. Mas isso não se trata de livro dos Espíritos nem livro dos médiuns. Aí não chega nem 10%. Mas digamos que seja 10%. Para chegar a 100%, nós teríamos que estudar 10 vezes. Não é verdade? 10 vezes chegaremos a 100%. É melhor, então, a vida inteira. Porque aí nós não vamos tropeçar. E a mesma coisa o Evangelho de Jesus. É melhor nós começarmos agora, para não chegar no mundo espiritual, você vai matricular no curso de Novo Testamento. Pelo menos vai dizer, tudo bem. Agora para estudar como desencarnar, mas eu estudei, meditei, procurei vivenciar a Terra. Tudo bem? Tudo bem. Então estamos entendidos? Não que eu seja um mau, que eu tenha sido um mau aluno lá. Essa preparação, eu falei dessa preparação constante, e a outra preparação é quando você vai fazer a exposição. A constante vai nos deixar preparados para algumas mudanças no curso da exposição. Porque é importante manter fidelidade ao tema, mas você pode fazer um desvio quando a espiritualidade, você sente que aquela intuição clara, você pode fazer isso e nunca há decepção
quando a pessoa está sintonizada, bem preparada. Ela diz, eu fui falar uma coisa e falei outra. Mas é importante não chegar simplesmente não ligar para o tema, porque isso dá a impressão de desrespeito à programação. É melhor que ele curte o tema e depois fala, olha, eu gostaria de fazer um comentário a mais, aí entra com o que vem da espiritualidade. Mas sempre respeitando a disciplina, é indispensável nas atividades no centro espírita. E quando eu vejo que um missionário, que lá que Chico Xavier recebeu recomendação 3 vezes para a disciplina, então eu acho que no nosso caso tem que ser 70 vezes 7. Obrigado. Bom, o item 7. Esse item aqui eu considero fundamental. Eu poderia vir falar só sobre ele, que é usar linguagem acessível ao público ouvinte. Agir como explicador espírita é o título de um capítulo de opinião espírita, de autoria de Emmanuel, que o expositor espírita precisa conhecer para, vamos dizer assim, garantir a melhoria do seu trabalho e a utilidade do seu trabalho. Quem pode o mais, pode o menos, não podemos esquecer isso. Então, há aqui alguém muito preparado, e eu falo numa linguagem que as pessoas menos preparadas entendem, os outros vão entender. Agora, quem pode o menos, não pode o mais. Então, houve uma vez, numa semana espírita, eu fui assistir a palestra de um jovem expositor, e ele foi falar de um tema espírita. Durante 30 minutos, ele falou de biologia e aprofundou nas teorias da genética. E foi uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha chegado à pós-graduação em Ribeirão Preto e fui assistir a palestra espírita. Aí, biologia de novo. Na minha pós-graduação foi em fisiologia. Biologia de novo. Não é possível. Mas aí eu fiquei olhando para o público e pensei, a maioria aqui não está entendendo nada. Aí no final ele explicou a doutrina espírita. Aí eu imaginei, se ele tirasse, invertesse, pegasse a simplicidade da doutrina espírita para explicar as teorias da genética, teria dado mais certo. E o povo ficou entusiasmado, porque ele é uma fluência danada, mas eu tinha certeza que boa parte do público não tinha entendido praticamente nada, porque nem a parte doutrinária, porque ele usou o complicado para explicar o simples, aí complicou tudo. Algum tempo depois, esse moço estava na televisão do seu estado, falando de parapsicologia e condenando o espiritismo. Pelo menos é o que queixaram os amigos, e ele nunca mais voltou à tribuna espírita que eu saiba. Então vejam, abrir brechas para a fascinação. De modo geral, o trabalhador espírita que entra por esse caminho, ele entra pelo caminho da fascinação. Por que falar isso? Por que demonstrar tanto conhecimento de genética para um público espírita? Numa semana espírita, de hora que você pergunta, qual que é o meu objetivo? Por que eu vou usar o tempo das pessoas que deixam alguns operários, saem de casa, precisando voltar mais cedo, tem que madrugar no outro dia, eu ficar jogando teoria para eles não entenderem nada? Então é importante estarmos atentos à linguagem acessível ao público ouvinte. Eu posso usar um palavreado, por exemplo, eu posso usar introjeção, mas desde que eu explique o que é introjeção, desde que eu dê uma sinonímia. Olha, gente, introjeção é interiorizar, é incorporar ao meu modo de ser aquele princípio que eu vou aprender. Aí sim, mas se não fizer isso, não adianta, fica tudo ininteligível. Por exemplo, uma vez eu vi, num capítulo de um livro psicografado, houve uma referência ao parto, só que estava escrito delivrance, e não havia nenhum asterisco traduzido, e não houve nenhuma vez no capítulo referência ao parto.
E nesse mesmo livro, no outro capítulo, apareceu status em latim. Quer dizer, foi um livro para quem dominava o português com uma linguagem profunda, francês e latim. Porque não adiantava a pessoa ir ao dicionário para procurar delivrance, que não iria encontrar. Então, vejam, isso não é problema de captação, é problema de revisão. Poderia simplesmente puxar um asterisco, dizer para. Pronto. O autor espiritual fez questão, se fosse delivrance, que puxasse. Então são coisas desse tipo. E o expositor não vai ter ninguém para fazer isso depois. É ele que tem que fazer na hora. Ele não pode deixar para o dirigente chegar e dizer, ó gente, delivrance é pago. Aí acaba o ambiente, fica muito ruim. Não é por aí. Bom, então uma linguagem acessível ao público ouvinte. Um detalhe importante. As obras de Kardec foram traduzidas para o português erudito. Então, cabe ao expositor explicar, mesmo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, numa linguagem acessível. Então, esse é um outro aspecto importante. Há necessidade de alguma atualização? Sim, há uma preocupação nesse sentido, da parte da Federação Espírita Brasileira, mas tem que ser aos poucos. Só para dar um exemplo, eu já ouvi pessoa afirmar que no Espiritismo só tem um dogma, é o dogma da reencarnação. Eu já fiz um artigo que foi publicado, acho que no Reformador, estudando isso, porque a palavra domaine em francês tem o sentido de princípio. Quando Anna Blackwell traduziu o Livro dos Espíritos para o inglês, ela traduziu por princípio. A palavra dogma, em português, se desgastou e ela significa hoje um princípio que não se discute. Então, numa atualização, ali onde está dogma, colocar o princípio da reencarnação. Estaria alterando o pensamento? Não, está correspondendo exatamente ao francês. Não haveria nenhum problema. Isso não é adulterar o autor. É uma questão de tradução. Agora, traduzir para um português vulgar não é por aí. Eu não sei como que seria, mas às vezes poderia ser, não o tempo todo, um português erudito. Poderia ser uma linguagem mediana. Não sei. Isso não é impeditivo. O que eu quero colocar agora é nós não partirmos do pressuposto de que todo público ouvinte entenda a linguagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todo mundo entende. E daí a importância, enquanto expositores, monitores, para ajudar a clarear as ideias. Bom, manter equilíbrio entre conteúdo doutrinário e histórias. Há palestras que são uma sequência de histórias. As histórias têm um ensinamento doutrinário, mas é pobre, é resumido, é pequeno. Então, utilizar o tempo para manter a base doutrinária, para transmitir o conhecimento doutrinário. As histórias são para ilustrar. Ela não pode ser a base, como na evangelização, a pedagogia da evangelização, a didática, ensinam isso, que o evangelizador não pode resumir uma aula e contar histórias. Ele precisa dar o conteúdo doutrinário. A mesma coisa o expositor. E mais, se o expositor tem 45 minutos e ele gasta 30 minutos contando a história, ele pode prejudicar. E dependendo, pode suscitar vibrações diferentes das costumeiras. No encontro regional em Goiás, alguém foi convidado para falar sobre Paulo de Tarso. 2 horas de palestra, o Paulo de Tarso não tinha ainda, aliás, todo mundo começou, não tinha, acho que começaram a torcer para Paulo matar logo Estevão, para chegar logo ao final. E para desejar a morte de Paulo, para acabar a palestra, não vou, entre aspas, né? Mas querendo que chegasse logo lá. Foram 2 horas e 40. Uma palestra noturna, terminou quase 11 horas da noite.
Então, contando a história. Gente, eu só leio o livro. Fala para todo mundo, leia o livro, agora eu vou fazer um comentário sobre o livro. Muito bem. Então, esse equilíbrio é muito importante. E lembrar que a palestra é a fundamentação doutrinária. História, complementação. Pode começar com a história para fazer uma espécie de desenvolvimento doutrinário em cima da história. Mas é preciso equilibrar, dividindo bem o tempo, porque senão nós perdemos no nosso trabalho. Falar com objetividade. A pessoa que vai falar um conteúdo doutrinário começa lá pelo Antigo Egito, passa pela Grécia, pela Índia para chegar aqui. Então, aí a pessoa já desconcentrou, já perdeu e não entende mais nada. Tem gente que fica parado lá na Grécia, nem volta para o Brasil. Pelo menos durante a palestra, a viagem. Então, objetividade. Tem gente que fala, mas só meia hora não dá para falar. É porque então pode revisar a sua metodologia de transmissão de conteúdo doutrinário. Então, muito importante falar com objetividade. Exaltar a doutrina e o Evangelho. E aqui eu estou lembrando a expressão de João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Porque a tribuna, e há páginas dos Espíritos sobre isso, que a tribuna não pode ser usada para exibir conhecimento, para fazer a imagem da pessoa. Uma pessoa que tem muito conhecimento, que é isso, aquilo, aquilo outro. Isso faz mal para quem está ouvindo e é péssimo para o expositor, porque ele estará exercitando a vaidade, o narcisismo. E olha, gente, se nós estamos aqui para combater o egoísmo, o orgulho e vaidade, e vamos usar a tribuna espírita para massagear o próprio ego, nós estamos invertendo tudo. Nós estamos trabalhando contra a nossa melhoria espiritual. Então, exaltar doutrina. Nós somos explicadores. Ficar bem claro isso. De vez em quando, a gente vê aí, esses dias mesmo, botaram lá nos dados, e eu tive acesso à apresentação, orador internacional. Eu falei, pelo amor de Deus, tira isso aí, porque esse negócio de orador internacional está tendo um sentido tão ridículo. Porque qual é o problema de você falar de doutrina aqui ou falar em Portugal? Agora, porque faz palestra em Portugal, orador internacional, o que quer dizer isso? Então, é uma coisa que nós temos que evitar. E a própria apresentação dos expositores deve ser bem simples, para que a doutrina que ressalte. Às vezes a apresentação é boa, até para a pessoa saber quem que ela vai ouvir. Isso aí tem até um problema de autoridade, da pessoa ter um mínimo de folha de serviço, mas que seja uma coisa discreta, que fique dentro da simplicidade. Nada de exaltação. É a doutrina que tem que ser exaltada pelo seu conteúdo, pelo seu valor, pela sua beleza, pela sua lógica, pelo seu consolo, pelo bem que espalha através dos seguidores sinceros. 11. Respeitar as outras doutrinas ou religiões e os seus adeptos. Cuidado para não demonstrar preconceito contra Umbanda, Candomblé, etc. Olha, o centro espírita está cheio de gente, principalmente católico, que vem assistir uma palestra. Ou no Espiritismo, quantos espíritos explicaram que o Espiritismo, confirmaram que o Espiritismo se tornará uma crença comum e marcará nova era para a humanidade, não quer dizer que todo mundo vai virar espírita, vai aderir ao Espiritismo. Mas as pessoas vão levar esse conteúdo, vão levar para as suas religiões. As religiões se enriquecerão desses novos conhecimentos, mas não quer dizer que vai matar. São atavismos milenares, e não é por aí. Então, o respeito às religiões e aos religiosos que aqui poderão estar presentes. E eu lembro essa questão do preconceito contra o Umbanda, porque tem espírita agindo com relação à Umbanda da mesma forma que católicos e evangélicos agiram em relação a nós, uma espécie de religião inferior e coisa desse tipo. O cristianismo é a igreja.
Isso aí não é cristianismo. Então nós tomamos um cuidado quando falamos que o espiritismo é a escola superior de religião e jogando para o nível primário, muito cuidado, são expressões que não são simpáticas às pessoas que ouvem. Por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, hoje tem que ser citado, por exemplo, reformador, nós temos conversado sobre isso, com muito cuidado. Não podemos mais fazer aquele ufanismo, porque aquilo foi um grande estímulo para os espíritas do Brasil. Mas agora vamos ouvir e modestamente ficar em silêncio, mas não vamos sair aí para Portugal, para a Inglaterra, para o Paraguai, Argentina, Colômbia, exaltando o Brasil como pátria do Evangelho. Vamos dizer, olha, nós estamos lutando para ver se nós conseguimos vivenciar bem o Evangelho lá no Brasil, mas com humildade, senão nós estaremos demonstrando o contrário do que nós estamos aprendendo. E por isso é importante entender. Olha o que eu ouvi do espírito guia no tempo de Umbanda, depois de terminar uma palestra, que eu vou falar, onde me chamam, falar de doutrina, de Jesus eu vou. E no centro de Umbanda, me convidaram para ficar e assistir ao trabalho. Mas foi um convite tão amável, e uma das pessoas que me convidaram, aliás, a porta-voz do convite, era minha aluna, fazia segundo ano de medicina, e ela quis com tanto carinho, então eu fiquei. Aí de repente ela veio e disse assim, o guia perguntou se o senhor não importaria de conversar um pouquinho com ele. Aí fui. Chegou lá, olha o que esse espírito diz. Jesus nos encarregou de fazer o trabalho desta forma, porque essas pessoas que vêm aqui e que levam orientação não iriam da forma como vocês trabalham, elas ainda não entendem, mas chegará um dia, disse ele, em que não precisaremos mais trabalhar dessa forma, todos estaremos trabalhando do mesmo jeito. Vejam, e às vezes nós chegamos aqui, crendo bem, o que é isso? Então, muito cuidado na forma de trabalhar. Às vezes está um trabalhador dedicado na banda e sente aquilo dói lá dentro da pessoa, porque é a doutrina, ele acredita, é a forma dele trabalhar, com todo carinho. Então é como se fosse uma humilhação. Olha, humilhar os outros é fazer o contrário do que nós aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita. Muito bem. 12. Esforçar-se por manter conduta moral condizente, evitando, todavia, a postura do pregador. Então, às vezes, ele está dizendo, temos que agir assim, temos que fazer desse jeito. O espírita é uma espécie de imposição, de obrigação. Não, doutrina espírita é doutrina de conscientização. Pior, quando a pessoa, às vezes, usa como os espíritos se dirigem a nós. Então, ele se refere à segunda pessoa. Mas os espíritos nos recomendam a usar, de preferência, a primeira pessoa do plural, para não nos excluir do aprendizado, da lição que nós estamos passando. Mas não é bom esse tipo de coisa. Às vezes o palestrante faz disso um vício no jeito de falar. Temos que fazer assim, temos que fazer a caridade, temos que fazer isso, temos que ler. Não é por aí, é um trabalho, a doutrina nos ensina a agir assim. Vamos jogar para a doutrina, porque senão eu assumo uma postura como uma espécie de representante que estou aqui cobrando, que estou aqui dizendo, estou pregando, é o pregador de moral. O espírita explica a doutrina, ele deve procurar ter uma conduta condizente, mas nunca se colocar na condição de referencial, muito menos de exemplo para os outros. É importante que ele se preocupe em vivenciar os princípios, mas nunca ter a pretensão de ser referencial ou exemplo para os outros. Essa questão de moral condizente, também, para não cair no outro extremo, da pessoa começar a ser proibido de fazer uma série de coisas. Não, eu não posso ir ao estádio de futebol, porque eu sou palestrante espírita. Eu não posso ir torcer, não fica bem. Não, eu não posso fazer, a minha mulher até gostaria de fazer dança de salão, aprender a dançar um bolero, e vai até
ajudar a perder uns quilinhos. Então vai ser um fica bem, um palestrante espírita, fazendo dança de salão. E aí uma série de coisas. A pessoa começa a se impor uma espécie de moral de fora para dentro. Olha, o que importa é ser moralizado, é religiosidade. E o que é importante é o que a nossa consciência, ilustrada pelo Evangelho, nos aponta, nos aprova e desaprova. Isso que é importante. E há muitos expositores que abandonam. Não, eu não dou conta, eu gostaria de jogar um truco, não posso jogar um truco, se tiver gente perto eu posso dar um grito, dar um murro na mesa, não posso fazer nada, não posso nem, eu tenho que andar assim, durinho. Então a pessoa vai se sentindo, né? E não tem direito a nada, não tem direito a chorar. Se desencarna um parente, não pode chorar, a dor espírita, vem caminho, segurando. É importante que essas questões sejam observadas. Podemos ser cidadãos, trabalhando no campo do bem, mas sem procurando uma conduta moral condizente, mas tomando todo o cuidado para que não haja excessos na cobrança. Às vezes a pessoa se cobrando, ou às vezes os outros cobrando. Dar mais ênfase ao que é positivo, ao acerto, isto é, centrar a palestra mais em fatos positivos do que nos negativos. Então, por exemplo, a gente ficar falando que o homem não faz. Às vezes fica só falando que não faz, mas que deveria fazer. Então é fazer o contrário. Trabalhar em cima do positivo. Uma vez havia um companheiro que estava numa relação de expositores lá de Goiânia. A federação, inclusive, divulgava essa relação. Aí começaram a chegar queixas do interior, porque ele era promotor público. O que ele fazia? Ele tinha capacidade de fazer um punhado de recortes de jornal e centrar a palestra dele na página criminal. Aí o pessoal falou, olha, a imagem que ele está projetando, as palestras estão provocando uma sensação negativa. Então, lembrar disso. E eu lembraria a vocês que muitos pregadores, principalmente de escolas cristãs, não espíritas e não católicas, têm centrado muito no que o demônio faz, a tal ponto que parece que Deus está perdendo o controle da situação. O demônio já está podendo mais do que Deus. Então, e nós aqui tomarmos o cuidado, aprender com essa experiência, para a gente não ficar trabalhando com o negativo. Nosso trabalho é de construir. É claro que podemos usar o negativo, mas ele ser no máximo, 1/10 das imagens mentais positivas, porque às vezes nós precisamos falar do negativo para poder ressaltar o positivo. Agora, se precisamos sempre citar o negativo para ressaltar o positivo, aí estamos demonstrando incompetência. Porque para falar da luz, não precisamos ficar citando o trevo o tempo todo. Então isso é muito importante. Vamos para frente, né? O tempo voa. 14, obrigado. Evitar descrever com riqueza de detalhes, tragédias, crimes, bem como explorar a violência. Aqui na questão de explorar a violência, eu entraria com a questão do abortamento. Algumas palestras sobre abortamento que mostram fetos em latas de lixo, uma coisa assim meio violenta. Então eu acho, para falar, por exemplo, condenar a pena de morte, mostrando a pessoa, projetando imagens da pessoa naquela situação de desespero, quando está nos estertores da morte biológica, da morte do corpo. Então, é importante a gente dosar isso, porque pode chocar as pessoas. E nós sabemos de quantas pessoas vêm atrás de um médium e alguém diz que ela está sendo obsidiada, ainda descreve a aparência do espírito, a pessoa chega em pânico, entre aspas, no consultório do psiquiatra, e pior, do psiquiatra que não aceita esse lado, que vai tratar agora só com remédio, porque o médium despreparado
e aí eu não estou dizendo que é médium espírita, pode ser espírita ou não, porque de vez em quando, infelizmente, numa casa espírita que vem dando um trabalho, uma contribuição, anos a fio, alguém vigilantemente faz uma coisa dessa, até a revelia da direção da casa, né, prejudicando a imagem da casa e do próprio conjunto espírita. Então, esse aqui é um outro detalhe importante, e lembraria essa questão do abortamento, selecionar com muito bom senso. Você precisa se colocar, porque há pessoas mais sensíveis, pessoas menos sensíveis, e você não pode selecionar em função das pessoas menos sensíveis. Não, eu vejo isso aí, não importa. Não pode se basear em você. Você vai falar para o público, você tem que pensar naquela pessoa mais sensível. Porque senão pode, a pretexto de chocar no sentido negativo. E o pior, que às vezes vai chocar quem fuma e choca quem não fuma. E o que fuma mesmo continua fumando. Então, é bom a gente não apelar, não usar recurso apelativo, querendo de qualquer jeito fazer com que o fumante nunca mais olhe para um cigarro depois de assistir uma palestra espírita. Não é por aí. Então, bom, eu acho que isso aí está bem. Nunca esquecer de citar os atenuantes e as oportunidades de reparação quando tratar de assuntos como aborto, técnico, eu pus abortamento porque o termo técnico é abortamento, que é o ato de abortar. Aborto é o produto. Tá? Só para vocês estarem sabendo, tecnicamente é abortamento. Mas a linguagem, eu coloquei a linguagem que todo mundo fala, é aborto. E suicídio. Porque entre os ouvintes, você pode ter ali uma moça, uma mulher que praticou abortamento. Ele joga aquilo e não dá, não explica como recuperar, como amenizar o sofrimento. E mais, não é explicar só na outra encarnação, não. Se não tiver um consolo para essa encarnação, para a pessoa começar a reparar aqui, que é cuidar de órfãos, que é ajudar a parar gestantes sozinhas, grávidas, esse tipo de coisa, que é ajudar a construir uma imagem de conscientização em defesa da vida, então é preferível não falar. Porque não se justifica nós falarmos para 100 pessoas e sacrificarmos uma só, porque é consolador de todos, não é consolador de 99%. A doutrina é consoladora de 100%. Então 100% tem que sair dali, se não for consolado, pelo menos esclarecido, mas desconsolado, nós não podemos fazer. Então eu chamo muita atenção, porque eu sei que infelizmente isso tem acontecido em exposições com relação ao abortamento, com relação ao suicídio, com relação à pena de morte, com relação a homicídio e assim por diante. Então é importante lembrar desse tema. Imaginem uma mãe. E eu vou colocar o pai amoroso também, porque nós espíritas sabemos que o pai amoroso é tão amoroso quanto a mãe. Esse negócio de achar se o homem é sempre menos amoroso, não é, nós somos todos espíritos em evolução. Então vamos pensar nos pais amorosos. Você vem em busca de um consolo, porque um ente querido suicidou. Chega lá, palestra sobre o suicídio e massacra, descreve o vale dos suicidas, o sofrimento superlativo e conclui. Espero que ninguém pense mais em suicidar. Arrasa com a pessoa que está ali. Então meu filho está num lugar desse, meu amigo, meu marido, meu ex-noivo, sei lá, minha noiva, ex-noivo. Então vejam o cuidado que nós devemos tomar com o uso da tribuna. Vamos para frente. 16. Cuidado para não adotar posturas radicais. A pessoa chega e diz assim, ninguém gosta mesmo de ler. Está falando para o público. Quando ele fala ninguém, incluiu tudo. Incluiu ele mesmo. Não é verdade? Aí você fala, poxa, mas então que moral que eu tenho para falar se ele começa e eu não gosto de ler? Há várias expressões assim, que na tribuna, negativa, que a gente fracassa, esse tipo de coisa. E não é isso que acontece na realidade. Na realidade, nós vamos acertando menos de início, mas todo espírita sincero, todo cristão sincero, acerta um pouco e ele vai melhorando.
vai melhorando progressivamente. Então, toda expressão radical não deve ser usada. Espírita não gosta de ler. É expressão radical. Incluiu todo mundo. E não é verdade. Os espíritas leem muito mais do que as pessoas comuns. O percentual de espíritas que leem muito é bem maior do que da população geral. Isso nós sabemos porque são em torno de 40 anos vivendo na vida acadêmica. 41 anos, que são mais 35 são 37 anos acompanhando a vida acadêmica. Muito bem, então vamos seguir. 40 anos é a Federação Espírita. Eu acho que isso aí já deu. Eu disse certo. Preferir palavras e expressões construtivas, principalmente na hora de responder a perguntas. Por exemplo, eu discordo de você. Às vezes a pessoa faz uma colocação discordando do expositor. Mas o expositor, o ideal é que ele seja amável na resposta. Ele diga com amabilidade. E então ele vai dizer, olha, eu penso diferente. Se for uma questão sobre movimento espírita, porque se for conteúdo doutrinário, nem isso ele tem que fazer. Ele tem que deixar claro que ele está expondo a posição doutrinária, que a pessoa está discordando da doutrina. Aí você não tem mais nada a fazer. Coloca o ponto de vista doutrinário e pronto. Ou então, se é numa situação de movimento espírita, ele pode dizer, olha, eu penso diferente, com fundamentação nas obras, etc. E com isso, nós vamos, esse tipo de expressão, né? Você entendeu errado o que eu falei, você não entendeu o que eu falei. Então é melhor colocar, parece, porque às vezes não é isso, mas vamos ter humildade de dizer, olha, parece que você não entendeu bem. Isso não vai ofender a pessoa. Aí a pessoa, não, eu entendi. Então, às vezes, é preferível dizer, então, é possível que eu não tenha sido muito claro. Atitude de humildade, que é importante o expositor colocar em prática. 18, adotar a atitude de humildade intelectual. Eu já adiantei aqui, né? Talvez eu não tenha sido muito claro. Ou então, não me sinto bem preparado para falar sobre esse assunto. Por exemplo, na hora das perguntas, a pessoa se refere ao homossexual e pois ao homossexualismo. A pessoa fala, eu estou preparado. Então ele diz, olha, eu não me sinto preparado, você não leva a mal, mas eu vou responder porque eu não sinto que eu sou bem preparado. Por quê? Se não fala nada, a pessoa fala, correu no assunto. Então você precisa explicar e com humildade, dizendo que eu estou bem preparado para isso. É um exercício de humildade. Isso faz fazer bem. Quem ouve passa a respeitar melhor a pessoa. E, por outro lado, a própria pessoa, ela se faz respeitar, porque ela é sincera, ela é autêntica. Ela não vai sair falando de assunto que ela não entende ou não está dominando, não está bem preparada naquele momento. 19. Adotar postura simpática para com os dirigentes e o público. Eu coloquei aqui o dirigente, porque às vezes o jeito que a pessoa fala deixa o dirigente numa situação assim um pouco complicada no público. Isso aconteceu recentemente perante um público de 1.800 pessoas. O expositor, estava a pessoa dirigindo a mesa e ela teve que avisar, quando houve bilhetinhos, tudo combinado, que o tempo dele tinha diminuído. E aí ele disse que mais ou menos assim, negaram aquele tempo, mas virou e disse, olha que não foi esse tempo, eu não gastei esse tempo todo. Então uma coisa assim muito perigosa, porque naquele momento, quem estava ouvindo ficou em dúvida, ou o pessoal encurtou o tempo dele e mandou uma vez que estava acabando, ou ele se enganou no cálculo do tempo. Agora, a possibilidade de eu estar falando errado no tempo é muito maior. Eu nem discuto com quem está aqui controlando o tempo.
Então, ele não teve intenção, até uma pessoa agradável. Mas o que aconteceu? Ele deixou a pessoa assim, numa situação desconfortável. Ninguém falou nada, aquilo ficou como estava, terminou, ele encerrou bem. Mas vocês vejam, é uma situação que a gente sempre tem que estar atento. É a questão da delicadeza com o público, delicadeza com quem está dirigindo, com a própria instituição. Só vai fazer bem. Nós sempre agimos com elegância, com delicadeza para com as pessoas. A questão do celular. Às vezes, uma pessoa dá uma bronca. Lá em Recife, agora, todo o início, já a pessoa que fazia, que chamava, quem ia dirigir a mesa, já falava: nós lembramos e pedimos a todos os participantes que, por gentileza, desliguem o seu celular. Então, o que acontece? Não houve nenhum celular tocou num auditório, pelo menos que eu visse, onde eu estava, de 1.800 pessoas, aliás, com presença de 1.800 pessoas, com um aviso gentil, amável, porque às vezes a pessoa esquece, e ela vai ficar sem graça. Um dia eu estava fazendo uma palestra lá na federação, meu celular tocou. Então, eu ponho baixinho, mas quem estava perto percebeu. Eu falei: olha, vocês me desculpem, mas eu esqueci de desligar. Porque isso acontece, se aconteceu comigo, que era o palestrante, poderia acontecer com quem está aqui para ouvir. Então, a gente tem que ser gentil com as pessoas, não pensar que a pessoa está agindo porque ela não liga, ela não respeita, etc. Essa postura simpática é a postura de um sorriso, não chegar aqui carrancudo o tempo todo, como se tivesse brigado com a vida. Às vezes não é bom de sorriso, mas pelo menos uma expressão mais simpática, mais amável para com o público, e amabilidade, principalmente na hora da pergunta. Há expositores que, conforme a pergunta, eles se sentem ofendidos. Por exemplo, a pessoa diz: eu não entendi nada do que você falou. E aí o expositor fechar, ficar mal-humorado. Ele sabe que é uma pessoa. Essa pessoa pode ser, inclusive, um paciente meu que está ali assistindo. Quer dizer, esse meu aí está significando psiquiatra. Então, e vem, quantos estão fazendo desobsessão na casa espírita, e no dia da semana espírita vai assistir a palestra? Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, e ficar tranquilo, dizer: olha, eu tentei ser o mais claro possível, mas vou tentar responder a sua pergunta com clareza. Deixa passar, não vai se ofender, é muito melhor para a pessoa. Manter contato com os que sofrem para desenvolver o sentimento e enriquecer as palestras com ele. Porque, gente, falar na tribuna, em nome do cristianismo, como uma pessoa que tivesse muitas ideias, mas não manifestasse nenhum sentimento, ele fosse capaz de contar uma história, um drama, sem modificar a sua expressão, sem nada, nem para com relação ao público, no jeito de falar, no jeito de envolver. Então, é o que o André Luiz, segundo o João Lúcio, chamou de abertura sentimental, quando veio comentar com ele naquele livro que eu citei, Novos Horizontes, sobre o progresso dele quando estava fazendo o curso. E falando de pessoas que às vezes usam a tribuna, usam uma palavra, mas não manifestam sentimento. É como se fosse uma pessoa que estivesse distante, viesse cumprindo um dever, com má vontade. Eu tive um professor na área da pós-graduação, que ele dava aula, isso foi muitos anos, ninguém nem vai descobrir, foi em 1971, 72. E esse professor, ele chegava na sala de aula, parece que ele era um mal-humorado, eu diria que ele era um distímico, hoje eu posso fazer o diagnóstico. E ele chegava, mas ele se referia aos alunos como tudo assim, ele tratava no jeito de transmitir a aula como se ele tivesse um bando de idiotas. Ele tinha feito pós-doutorado em Stanford, então diz que ele vivia na estratosfera, ele não falava a linguagem dos homens mais, falava a linguagem dos matemáticos estratosféricos. Conclusão, ele não cativou ninguém.
sabia demais, mas ele ficou distante. Nós estávamos lá no fundo da planície, ele estava lá, era um iluminado do Olimpo. Então, o que acontece? Cria essa distância. É importante que o expositor espírita não deixe isso acontecer, que ele não fique distante do público, que haja uma interação entre ele e o público. É fundamental. No mínimo, se colocar como um companheiro igualzinho aos outros que estão assistindo, apenas que ele se preparou, ou ele tem uma experiência naquele campo e vem trazer a mensagem. A empatia é muito importante no trabalho de divulgação doutrinária. Bom, com isso eu termino o meu comentário e ficou pouco tempo para as perguntas, né? Mas aí vocês coordenam para perguntar. Passou nisso se quiser agora, tá, gente? Qual o nome do autor desse livro, Novo Horizonte? É João Lúcio. João Lúcio. Seu dono do companheiro do movimento de Minas Gerais que desencarnou, trabalhava em Belo Horizonte. A editora, a própria editora, do médico Wagner eu estou lendo esse livro mais um livro. Não quero perguntar hoje. A primeira pergunta é sobre condicionamentos mentais. Muitas vezes percebemos que determinadas palestras exercem um poder de anestesiamento na mente dos ouvintes. As falas são cansativas e não demonstram qualquer sinal de transformação para aquele que ouve. Isso não seria uma... Não, a pessoa deve falar no seu natural. O ideal é que seja uma coisa espontânea, mas que seja um amigo, um companheiro, não é alguém que um espírito superior que materializou aqui para falar. Então, se colocar nessa condição muito próxima das pessoas e evitar esse tipo de comportamento que realmente não é construtivo e às vezes a reunião fica muito cansativa com o tempo de fala. A pedagogia, a didática, já mostraram que o tempo de concentração de uma pessoa que está ouvindo começa a declinar a partir de 40 minutos e que o tempo ideal é em torno de 50 minutos, podendo chegar no máximo a 1 hora, sem intervalo. Além disso, a maioria das pessoas já desconcentra. O ideal é até 50 minutos num trabalho bem feito, que não seja uma fala monótona, quer dizer, no mesmo tom, que a pessoa consiga, de alguma forma, usar estratégias que ajudem a prender a atenção da pessoa. Mas isso aí provavelmente atavismos, ou então a pessoa assimila aquela forma. É como se ele desenvolvesse uma espécie de simpatia, assimilasse aquela forma de falar e mantém. Então é sempre bom a pessoa se reciclar e fazer uma autoavaliação, pedir uma fita, por exemplo, se ele só faz palestra no centro, pede alguém, um amigo, para filmar um dia ele em casa, agora como assistente, assistir a palestra, para ver o que ele pode melhorar e corrigir determinados vícios. A gente fala não dando um bom resultado. A escolha do tema deve ser adequada ao campo de conhecimento do expositor ou seria um menor desafio? Deixa eu colocar outro. Com relação a temas, qual deveria ser o critério usado? Em seguida vem, na fala do próprio expositor, ao abordar o tema, ele comete algum equívoco doutrinário. Deve falar na hora, ou não, a responsabilidade de fala é do dirigente ou de quem? E fala também sobre a questão do tempo de exposição. O tema gastaria quanto tempo? Qual que é o ideal que você está falando? 40 minutos? Na palestra rotineira e no centro, o ideal é em torno de 30 minutos. A pessoa
for bem objetiva, ela fala o que precisa em 30 minutos. Às vezes 35, no máximo 40, dependendo do expositor. Agora, é importante a escolha do tema de acordo com o público, mas também de acordo com o expositor. Porque há expositores que não estão preparados para abordar determinados temas e aí o remendo fica muito difícil remendar. Então é importante observar esse fato. Com relação à preparação de temas, depende depende da programação. Se for o estudo doutrinário de uma casa espírita, é claro que a programação vai ser dentro da própria necessidade de estudo. Se for, por exemplo, uma reunião tomando por base a orientação do centro espírita, então a reunião de assistência espiritual, ela é um comentário do Evangelho de no máximo 20 a 25 minutos. Aí os temas são do Evangelho, podem fazer temas sequenciados. Se é uma reunião de estudos doutrinários, o livro Orientação do Centro Espírita, que é um trabalho do movimento espírita brasileiro, que está sendo solicitado para ser traduzidos para outras línguas, espanhol, etc., porque os companheiros de outros países estão gostando muito do livro, porque ele contém diretrizes muito importantes para o trabalho espírita. Então seria importante que esses dados fossem observados. Agora, nem por isso precisa fazer o que alguns fizeram comigo, porque alguns estados acham que eu só falo sobre família. Quando chegou mais ou menos a 100ª palestra, seminário, eu comecei a cansar de falar de família. Eu fiquei me sentindo um disco estragado. Então eu comecei a falar para os amigos: olha, eu entendo de outras coisas de doutrina também, não é tanto assim, mas por favor, nós estamos cansados, vamos botar outras pessoas para falar sobre família. Porque senão fica assim uma ideia de especialização e olha, é cansativo. Você dar aí dezenas e dezenas de seminários repetindo a mesma coisa, porque a fundamentação doutrinária é a mesma, né? Então, mas é importante estudar o tema de acordo com o público, de acordo com o objetivo da reunião, a temática, a sequência de temas, e os expositores terem a liberdade de dizer se eles têm condição de preparar bem o tema. Agora, o tal de equívoco doutrinário é complicado. Deixar passar o dirigente da reunião, a rigor, estaria omitindo, porque é a função dele. É uma função árdua, mas o que seria ideal? É ele dizer: olha, eu gostaria de fazer apenas uma observação. Pega o livro e diz assim: o livro dos Espíritos, a respeito desse assunto, o assunto tal, o livro dos Espíritos diz isso. Pronto. Se alguém percebeu que ele estava corrigindo o equívoco, associou, mas ele fez de uma forma elegante. Se alguém não percebeu, não tem importância. Se percebeu, viu a observância e a forma delicada. Porque não chocar é se for uma pessoa que você conhece, que você sabe que não é melindrosa, que aliás o ideal é que todos nós não tivéssemos melindres, né? E aí poderia dizer: Humberto, nessa parte aqui, André Luiz, por exemplo, aqui no Evangelho está escrito assim. Aí poderia dizer para mim mesmo, é uma outra forma, né? E fazer a correção. Aí o expositor vê, o dirigente vê a liberdade que ele tem e o caminho melhor. Agora, não é bom enfatizar que a pessoa errou, porque ela se sente desautorizada, massacrada, e tem gente que não faz mais palestra, fica bloqueada, principalmente se for iniciante. Então, às vezes, e às vezes ela comete os mesmos erros, aí vários sempre, todo mundo fica calado. O dia que corrige, ela leva um susto danado. Mas ficar calado é complicado. A gente precisa estar atento para determinadas observações. Aqui é relativo ao capítulo 11 do roteiro. Emmanuel nos afirma que o Espiritismo é a religião da sabedoria e do amor, vigente em todas as
plagas do universo. Com base nessa afirmação, o expositor espírita deve tratar de público que o espiritismo é a melhor religião? Olha, eu acho que dizer isso não é a forma mais inteligente. Você levar a pessoa a concluir isso é a forma mais inteligente. Foi o que os espíritos fizeram. Eles não escreveram isso. Eles nos levaram a perceber. Porque quando nós estamos fazendo a comparação, nós vemos que é a doutrina que tem respostas mais completas, mais claras, mais convincentes para muitas questões que o homem vem apresentando desde épocas imemoriais. E quando eu assisto, por exemplo, a uma missa, e que eu vejo determinados atos, ontem mesmo, um psiquiatra pioneiro, na hora que eu fui visitar, soube pelo jornal, fui correndo, estava uma missa. Eu fiquei um pouco ali, aproveitando para orar ali, e mesmo que eu não tinha jeito de ficar mais tempo. E, então, observando tudo como ocorria a missa, então você vê a preleção do sacerdote, tudo foi muito feliz na preleção, eu conhecia bem o professor, e ele foi muito feliz, mas tem aquelas etapas que você vê ali, um dos filhos um dos filhos é o presidente, é professor de psiquiatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então eu estava analisando aquilo, eu estava quieto, respeitoso, acompanhando, mas analisando há coisas que vou chamar de cristianismo praticava na Idade Média, que era uma prática normal para aquela época, mas que o conservadorismo leva a praticar hoje. Aí, a hora que você vê os dias de hoje, que você começa a refletir, então que a gente vê o estágio em que está a doutrina espírita, o sentimento que nos toma conta de nós é de muito respeito aos nossos irmãos, aquilo para eles é importante, então nós precisamos respeitar. Agora, e levar as pessoas à conclusão. É muito mais simpático, porque quando nós dizemos é a melhor, todo mundo fala isso, que a sua religião é a única certa e a melhor. É a mesma coisa dizer para o Evangelho, para o católico, que o Espiritismo é o consolador anunciado por Jesus no Evangelho de João. Logo a pessoa recebe, é claro, todo mundo acha que toda a religião acha que a sua é aquela anunciada lá. Então, o efeito é negativo. Agora, se a gente fizer, colocar um perfil, conversar com a pessoa, olha o perfil do Consolador, o perfil da doutrina espírita, a conclusão é sua. Aí já fica mais simpático. Tem alguns aqui que falam sobre a troca de palavras. Por exemplo, na lição, o apelo divino do livro Jesus no Lar substituiu a palavra escravo por oprimido. No outro, por exemplo, algumas palavras do tipo menstruação, outras substituí-las. E a gente até aqui acrescenta Ave Maria, ao invés de falar filho de Deus, fala filha que é filha da Maria. Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Mãe de Deus fala mãe de Jesus. Então, várias estão falando sobre essa questão de troca que se faz quando você está trabalhando com a exposição do Amém. O que você acha dessas trocas, substituições? Olha, a questão, foi quando você citou o amém. O amém em latim quer dizer assim seja, né? Então, usar uma tradução ou usar a palavra latina que foi aportuguesada. Então, você pode falar amém no centro espírita, não tem problema nenhum. E eu falo amém para as minhas clientes católicas, evangélicas, porque se eu falo assim seja, ela logo pergunta, você é espírita? E não estou interessado em dizer se sou, se não sou, isso é uma questão. Então eu falo a linguagem de todo mundo, porque eu gostaria que às vezes é evangélico e abala. Você criou uma confiança tão grande, você já sai melhor. Olha que você falou assim seja, ela às vezes vira assim, doutor, que Deus te abençoe, tão grata. Aí eu falo amém. Eu falo a linguagem da pessoa, que eu entendo que é o jeito que nós falamos, né? E, então, com relação à substituição de palavras, eu vou citar um fato para vocês. Nosso trabalho, o nosso centrinho onde trabalhamos hoje,
é na periferia de Goiânia, fica no município de Senador Canedo, mas na divisa. E é junto de uma colônia, e esse trabalho foi numa comunidade de egressos da colônia Santa Marta, que é uma colônia de ancenianos, hoje transformada em hospital de referência, desativada como colônia. Então, nós trabalhamos juntos, participo, grupo junto, tudo junto. Mas na época que eu comecei lá, 22 anos atrás, 21 para 22 anos, o MORAN, que é o Movimento de Reintegração dos Ancenianos, estava em plena atividade, e eu pessoalmente tenho muito apoio ao MORAN, etc. Então, uma das coisas, um dos princípios, é eliminar a palavra que lembra o estigma. Então, nem lepra, nem leproso. Esses dias foi convidado alguém para falar, e ele, então, de repente, parece que até querendo agradar, disse: eu tive um amigo leproso. Vocês não imaginam, eu não sei se é porque há 20 anos que eu estou condicionado, mas vocês não imaginam a repercussão em mim. Sabe que aquele negócio, você levar, sei lá, foi uma coisa horrível. Aí eu corri lá para a sala e escrevi, já assim, uma observação para quem está coordenando as palestras, para colocar expressões que não devem ser ditas aqui, nem na leitura do Evangelho. Está escrito para o leproso, não lê. Ou então, se lê, coloca anceniano, substitui. Porque uma palavra que se desgastou tanto, o estigma que causou tanto sofrimento, então essa palavra lá, para nós, é uma agressão, uma violência. Aí depois eu virei para uma das companheiras e falei: como que, será que a repercussão que você sente é a mesma que eu senti? Ela disse: é como se fosse uma facada. Então vejam como são as coisas. Então, às vezes é importante. Agora, com relação à Ave Maria, é importante substituir realmente, porque senão você não está mudando a ideia. A essência é a mesma. Agora, lembro a questão do espírita se referir à nossa Mãe Maria Santíssima. Essa expressão não é correta. É uma expressão católica, não é evangélica. Os evangélicos não aceitam o culto a Maria. E isso, inclusive, leva os evangélicos a se surpreenderem quando ouvem esse tipo de expressão no meio espírita. Nós vamos orar a Deus, a Jesus e a Maria. Como bom católico, está uma beleza. Não que a gente tenha qualquer coisa contra, mas é preciso colocar Maria na categoria dos outros espíritos. E o que está no livro dos Espíritos? Na lei de adoração. A orientação é que oremos a Deus e os espíritos superiores atendem ao pedido em seu nome. Aí, se começamos a orar a Deus, Jesus e Maria, fica bem católico. Então, tomar cuidado com esse tipo, com as referências a Maria, com todo respeito. O espírito sublime, não tem a menor dúvida. Mas uma coisa é a questão, é a postura doutrinária. Sem nenhum desrespeito à Igreja Católica. Então, meu filho caçula se casou com a minha nora católica, que ia todo domingo à igreja. Dedicada, tem o maior respeito pelo espiritismo, uma coisa muito bonita. No casamento, nós combinamos. Meu filho cedeu, até por respeito a ela, falou com o padre, tudo foi acertado. E acertaram com o padre que eu e minha esposa ficaríamos na primeira cadeira, não entraríamos, porque não é um tipo, a gente não mistura, não é um ritual. Nós não praticamos rituais, então não vamos praticar lá na igreja. O padre entendeu, foi tudo muito bonito. Acho que nós temos que ser autênticos, coerentes com o nosso princípio. Às vezes, a substituição, numa leitura assim, não tem problema. Agora, a substituição num texto escrito, para quem vai escrever um artigo ou fazer uma citação, aí já é obrigação manter a fidelidade ao texto. Se ele citou aquela edição, tem que ficar com aquela palavra. Agora, o que pode fazer é a pessoa ler até um ponto e não ler aquela parte. Então, eu vou ler algumas frases aqui, exatamente para saltar aquela que tem uma palavra que eu não gostaria de usar. É o caso de Rancenias, ou de Ranceniano de Berta, né? Vou agrupar aqui novamente.
expositor espírita que encerra a sua exposição, canta, declama e oferece CD das músicas e livros, né, a preços módicos. O que pensa disso nas reuniões públicas? E junto que está falando dessa questão, vai aqui o que dizer, o que teria a sugerir a expositores que falam longas poesias, bonitas, mas numa linguagem erudito-clássica, mas totalmente incompreensível para as pessoas. E como controlar essa questão da emoção que às vezes determinados expositores têm quando estão falando alguma poesia ou tratando, citando alguma passagem. Se emocionam. O ideal é que o expositor mantenha um padrão de equilíbrio que não choque as pessoas que estão ouvindo. Se ele começa a declamar, a chorar, ou então está narrando e começa a chorar, alguma emoção assim, passageira, aquela lágrima furtiva, não tem nenhum problema. Mas se ele chora de uma forma mais ostensiva, então é ideal que ele evite esse tipo de passagem, fica com uma exposição mais doutrinária, substitua por passagens que não envolvam tanta emoção, procurando manter o equilíbrio, a não ser que esteja, como num ambiente desse aqui, que é só espírita, diferente. A questão da poesia, terminar uma palestra com um poema é perfeitamente válido, mas se gasta um tempo maior da palestra, aí já é problemático. Mesmo que seja um encerrar, mas ele já deu a mensagem toda e vai ser só um encerramento, eu não vejo inconveniente. Um poema só, não vejo. Agora, questão de o expositor viajar, levando livros, ou CDs, ou qualquer coisa para vender, é complicado, porque pode parecer que ele esteja mais preocupado em vender os seus livros. Eu tenho uma ex-cunhada que mora em Long Island, nos Estados Unidos, e participa de um grupo em Nova York. E ela disse que foi um expositor brasileiro lá e teve a sensação que ela e outros companheiros à frente tiveram é que eles estavam mais preocupados em vender livros do que divulgar a doutrina. Então, em primeiro lugar, eu acho que toda vez que for vender um livro, se você coloca o livro do expositor aqui, você tem que colocar de Kardec no mesmo plano. Porque é doutrina espírita. Agora eu deixo Kardec lá atrás e coloco o expositor aqui. Qual é o objetivo nosso? Não é divulgar a doutrina, divulgar? Então tem que colocar o de Kardec no primeiro plano. Senão nós não estamos sendo coerentes. Agora, o que pode ser feito é a própria livraria vender o livro. E aí a pessoa dizer, olha, nós temos livro, temos CD aqui da pessoa, se alguém quiser. Mas se ele não receber direitos autorais, e aí é importante informar que os direitos autorais são cedidos à instituição espírita, ao movimento espírita. Se ele receber, aí não dá para anunciar. Aí não dá, porque aí está fazendo comércio, usando a tribuna para comércio. Então isso não é possível. Quanto a cantar, também depende. Às vezes a pessoa tem o dom, faz a palestra e termina com uma música cantando, não teria problema. Mas precisa haver muito equilíbrio. Nunca sacrificar a palestra que deve ser consistente, que deve ser a base, aí sim, um recheiozinho, alguns penduricários aí, que não tragam mal para ninguém, não tem problema na palestra. Mas tem que ser penduricário. A palestra tem que ser de estrutura de concreto. O penduricário pode ficar balançando, não tem problema. Último. Aqui diz o seguinte: o que você tem a dizer das casas espíritas que não têm, na sua grande maioria, trabalhadores para esse setor, ou seja, faltas explicadores no movimento espírita? E junto aí eu colocaria o que diz assim, também como lidar, como fazer com que dirigentes espíritas participem do movimento de unificação, principalmente daquelas casas que tem na fachada o nome espírita, mas que na verdade o trabalho é feito e dado o suporte ao trabalho com relação ao que ele pensa. Então, como integrar isso e como ajudar? O que você pensa das casas que faltam expositores do mundo? Ajude essas duas. Olha, é uma casa que não está atendendo os principais objetivos da doutrina, porque está bem claro: amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo.
e missão dos Espíritos. A página do Evangelho é muito clara, é divulgar a doutrina. Está muito claro aqui. Então, esse é um aspecto importante. Seria importante que todas as casas espíritas aproveitassem as oportunidades de preparar os seus expositores, encaminhassem pessoas que pudessem participar de eventos que visem aprimorar ou até treinar o expositor. Isso é um aspecto importante. Agora, quanto a essas casas, a esses companheiros que não se integram, até hoje, a única solução, depois de convidar, de mandar os convites, de ir às vezes pessoalmente convidar, a única solução que tem funcionado é esperar que eles desencanem. Com paciência, orando por eles, porque não tem. Toda a estratégia, no fim, acaba a gente tendo que esperar. Agora, claro que você pode incentivar a evangelização da criança, mocidade, estudo sistematizado, aí você vai minando o feudo dele, formando espíritas esclarecidos. Né? Para quando ele desencarnar, ter continuadores. O pior é quando ele desencarna, vem o outro com o mesmo vício. Aí, o pior se o outro for novo, né? Aí demora demais, e dá uma trabalheira para a espiritualidade. Então, até para o mais novo, é bom que ele esteja preparado, senão a espiritualidade tem que fazer um jeito, não dele desencarnar, mas de mudar de cidade. Tem que ir lá no patrão dele e falar, olha, transfere, o fulano precisa ver lá, a 500 quilômetros daqui. Manaus, exatamente. Sobre a falta de explicadores espíritas nas casas espíritas. A gente convida vocês para estarem aqui às 19h30. A gente, assim, entende que o tempo é corrido, mas eu acho que muitas questões aqui colocadas por ele, foi colocada com simplicidade, e são coisas que fazem parte do cotidiano da casa espírita, né? Está muito ligado ao nosso dia a dia. Por exemplo, ao ler essas questões, até estar seguindo o roteiro, a gente percebe que a gente se depara com esses questionamentos a todo momento, não é verdade? E muitas vezes a gente não tem nem com quem dialogar, ou às vezes não tem tanta segurança de achar que é esse ou aquele outro caminho na forma de conduzir. Então nós temos a certeza que esse pedaço foi curto, mas todos aqueles que estão aqui de várias casas espíritas e que trabalham com a exposição doutrinária, né, coordenam grupo de estudos, com evangelização, certamente deu assim para dar uma revisão, uma reflexão naquilo que nós temos feito. E eu prometo para o Humberto, da próxima vez que ele vier aqui, o nome dele vai estar escrito desse tamanhozinho. Essa é uma questão. Tá? Quando ele falou que eu bati o olho, eu falei, vou lá pagar. Mas diz que a exceção é de condição missionária, talvez eu tenha entendido assim. Eu lembrei de uma coisa, quando ela falou das pessoas de outra casa, eu lembrei de um comentário que foi feito mais cedo, que poderia haver pessoas que fossem candidatos a começar um trabalho de exposição doutrinária. Eu gostaria de dizer uma coisa a esses companheiros, essas pessoas que têm essa possibilidade, que falem, porque às vezes acontece o seguinte, muitos companheiros preocupados em exercitar a humildade, fogem de falar, por quê? Você não tem jeito de falar lá pelo fundo, você tem que vir para frente. E isso pode levá-lo a ficar numa certa exposto, vamos dizer assim, uma certa exposto, tanto a crítica quanto a elogios. E muita gente pensa assim, eu posso me envaidecer. Olha, se há mérito em ser humilde, esquecido lá no cantinho, há mais mérito em continuar humilde, exposto. Nós tivemos o exemplo de Chico Xavier, que nunca saiu daquela humildade, e hoje, isso quem está dizendo não sou eu, vocês viram as falas quando publicadas sobre ele, o Chico Xavier é um homem que engrandeceu o Brasil. Não foi só Minas. Minas, então, vocês viram as declarações do próprio governador. Então, e no entanto, nunca saiu desse estado. É a gente vestir aquela condição que está aqui fazendo um trabalho, que não está aqui para pensando em si mesmo, está aqui pensando nos outros, em falar uma mensagem. E se alguém achar que
porque caprichou, preparou direitinho, fez um bom trabalho, que está querendo aparecer, que pense. Não vamos preocupar com isso. O importante é que eu não queira aparecer e que eu não sinta bem em aparecer. Então isso eu colocaria como incentivo às pessoas que têm um potencial, que estão começando, vão para frente. Não é isso que vai nos tornar mais orgulhosos ou vaidosos. O importante é nós estarmos atentos e se em algum momento sentir o ego meio massageado, sentir assim meio engrandecido, começar a achar que está bom, então aí é a hora de fazer como é que os católicos fazem quando é uma penitência, no bom sentido, fazer uma reclusão por alguns dias e fazer um trabalho profundo, uma penitência, fazendo o bem, expondo, né, fazendo os exercícios de humildade, mas não deixem de falar. Nós precisamos de pessoas que esclareçam a doutrina e ultimamente, como eu pessoalmente tenho agradecido a Deus por estarem surgindo outras pessoas, principalmente no campo da família, porque quando eu vou dizer aos companheiros, eu não posso indicar alguém, ou então experimente indicar alguém, eu ter as pessoas, ter gente falando sobre família, porque como muita gente não gosta de falar de família, tem um certo receio, mas vamos falar de família. Ninguém está cobrando perfeição de ninguém. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça pela sua transformação moral. Ora, se é o que se esforça, não é o que já é perfeito. Isso, verdadeiro espírita, é o que se esforça. Então nós já somos verdadeiros espíritas. Só de estarmos aqui numa sala, num sábado à tarde, de calorzão para Uberlândia, calorzinho para Goiânia, vocês imaginam como todos vocês são importantes. E eu me permita dizer vocês e não me incluir, porque eu quero dizer que vocês são importantes para o movimento espírita, são importantes para essa causa que nós abraçamos. Então vamos todo mundo caprichar, vamos falar do Evangelho, vamos falar com amor, vamos colocar essa meta. Pode ser um amor pequenininho no início, mas vamos fazer com que ele cresça e nós possamos fazer com que essa mensagem seja multiplicada. E, encerrando, vamos lembrar do que disse Jesus: brilhe a sua luz, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Eu usei o verbo na terceira pessoa, de propósito, porque a linguagem bíblica não é a que nós falamos. Então, nós falamos a sua, então vamos falar a sua. A mesma coisa, a oração, nós dirigimos a todo mundo, o Senhor, sempre na terceira pessoa. Quando chegamos a Deus, vamos para a segunda do plural. Uma linguagem que nós não falamos. Então vamos falar a nossa linguagem. Santificado seja o seu nome. De repente um treinamento assim, ou então a segunda pessoa, que nós não costumamos usar. Quem vai usar a segunda, começa a cometer erros, aqui a nossa companheira que é professora de português, né, começa a dizer, tu está, aí é pior, fica com a terceira, errando menos, porque essa é uma outra questão, nós não colocamos aqui a questão da linguagem, mas é importante nós procurarmos, nós zelarmos pelo português e a forma, e aí eu vou dar mais um segredo para vocês, não era para falar, mas tem que falar. Um segredo, é uma técnica prática. Falem corretamente no dia a dia, na sua casa, no trabalho, vigiem, façam com que o seu ouvido ouça, os seus ouvidos ouçam a pronúncia correta. Vocês condicionam, exatamente, é condicionar. Mesmo na hora que está de bermuda e descontraído na beira da piscina. Não comprometam o condicionamento. É muito importante, porque enquanto você vai falar, fala corretamente. Bom, outra coisa também que foi bom deixar para o final, porque eu não falei no início que ele era escritor espírita. Porque ele está falando de família, mas a gente sabe que a contribuição do Humberto não é só na área da família, né?
ele tem contribuído bastante também na área da mediunidade. Então, é um escritor espírita que também tem contribuído bastante com a sua forma de escrever, simples, mas muito clara. Eu até comentava com ele aquele livro O Autoaperfeiçoamento e outros, né? Eu tenho trabalhado muito com jovens, em palestras públicas, trabalho público, porque uma das dificuldades a gente tem entendido no movimento espírita, ou de nós espíritas, né? É da gente tentar saber como que se faz isso no dia a dia. Por exemplo, a exposição espírita é uma coisa que acontece. Como que a gente deve fazer isso no dia a dia do trabalho da Casa Espírita? Nós tivemos aqui uma ajuda, né? Então, os trabalhos do Humberto está na presença dele, mas é importante a gente ressaltar. Ele tem contribuído bastante para nos mostrar como é que na prática isso acontece. E também na educação, acho que não é à toa que ele é professor, né? Porque na educação também nós estamos com muita dificuldade e é isso que está precisando de aparecer propostas, que nos mostrem na prática o como fazer. Então, para nós na Casa Espírita, mostrar como é que a gente vive o Evangelho no dia a dia da nossa vida é fundamental, né? Então, a gente agradece a vocês, ao Humberto, e vamos continuar para a noite.